Então, Moira, nós estávamos conversando sobre a questão do processamento dentro do laboratório, né? E aí você fez menção aqui a uma garrafinha, né? Que é um objeto aqui, essa é uma pequenininha, né? Aqui dentro nós temos assim como se fosse comidinha para a célula, né? Nutrientes para elas, e a gente vai tirando dessa para uma maior e assim por diante. Né? Então chegaram as células lá, ou o tecido lá no laboratório, a gente vai ter que extrair essas células e vamos colocar elas para começar a multiplicar aqui, certo? Por que que estas células se multiplicam e as outras que vêm junto? O que que acontece? Então, as células tronco do tipo mesenquimais, elas têm essa característica, elas grudam no fundo da garrafa e ali elas vão se multiplicando. As outras células que não são células tronco, elas vão morrendo. Então, por isso a gente mantém essas células mais ou menos de 2 a 3 meses no laboratório, fazendo essas passagens, ou seja, a hora que eu tenho essa garrafa cheia, eu passo para uma outra maior, depois passo para 2, para 4, e assim vou fazendo, porque ao fazer esse processamento, essas passagens, essas multiplicações das células, as células tronco vão ficando e as demais vão morrendo. Então, uma célula hematopoética, por exemplo, ela vai ficar boiando e ela vai acabar morrendo. Então, a gente vai trocando esse líquido, vai substituindo por um meio de cultivo novo e até que a gente elimina totalmente essas outras células estranhas, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Então então elas vão se multiplicando ali. Mas aí elas vão multiplicar para sempre? Porque se for assim, se eu coletar uma vez as minhas células, né, e deixar lá, opa, eu vou ter célula para o resto do mundo, do planeta. Então, em tese sim. Só que nós sabemos que cada vez que a célula sofre esse processo de multiplicação, ela sofre. E aí nós não sabemos ainda quantas passagens elas vão aguentar. Então, em tese, essas células elas vão perdendo essa potencialidade de multiplicação. Então, caso eu tenha essa possibilidade, né, porque existem custos e assim por diante, de armazenar mais do que uma amostra, eu poderia fazê-lo. Caso até eu tenha interesse, por exemplo, em mais terapias para a mesma pessoa ou para alguém da família ou alguém que a gente tem conhecimento que possa precisar. Não há restrição legal do armazenamento de células em bancos privados no Brasil. Então você pode armazenar quantos tecidos você quiser, né? Então existe um custo para esse armazenamento, tanto do processamento quanto do armazenamento. Então, quando você coleta o material e manda para o laboratório, né, manda para o CPC, a gente tem um custo de processamento. E depois disso, eu tenho um custo de manutenção, porque essas células, depois de multiplicadas, elas vão para frasquinhos bem pequenos, que a gente chama de vaio ou criotubos, e esses criotubos são mergulhados nos tanques de nitrogênio. Exatamente. E aí é dessa forma, criopreservadas, né, que elas ficam lá latentes, né, por décadas talvez. Exato. E olha que interessante, né? Esse processo de criopreservação, ele só é possível graças a um produto chamado DMSO, que esse produto ele tira a água de dentro da célula. Porque veja, quem nunca esqueceu uma garrafa de Coca-Cola no freezer? O que aconteceu com a garrafa? Explodiu, né? E por que acontece isso? Porque a água expande, né? Então, quando a gente coloca uma alface no freezer, eu vou ter a alface morta, né? Eu vou tirar uma alface morta do freezer. Agora, como é que eu mantenho criopreservado a menos 190 e a célula, quando a gente acorda ela acorda linda, bela e saltitante, né? Por que isso acontece?
por causa desse processamento. Então, a gente faz esse processamento, que é um processamento lento, no processo de criopreservação lenta, e depois, quando a gente vai descongelar, a gente descongela rápido e tira rápido esse DMSO. Eu fico imaginando que talvez seja isso, que algumas celebridades se congelaram, né? Talvez, mas não sei como é que foi esse processo de criopreservação, né? Então, não tem coisas que eu não gosto nem de pensar, né? O que vai vir aí por aí no futuro, se é que vai vir, né? Mas, enfim, as células a gente preserva dessa maneira. Eu acho complexo você preservar não entendo de criopreservação de um corpo inteiro. Um organismo completo. Um organismo completo, assim, porque essa desidratação da célula, ela precisa sofrer todo um processo, não é só um congelamento, entendeu? Sim. É todo esse processo. E esse processo de descongelamento, como é que eu tiro esse DMSO de dentro dos tecidos? De dentro da célula, como a célula está solta, a gente sabe, né? A gente vai colocando mais, diluindo aquele DMSO no meio de cultivo e vai neutralizando, né? Tirando esse DMSO de dentro da célula e reidratando essa célula. E aí a gente faz um processamento de centrifugação para jogar fora esse material tóxico e para poder ter essas células de volta, né? Então é todo um processo, que não é um processo simples, é tenso. O dia de congelamento e descongelamento de célula lá no CPC não é uma rotina comum, é um dia tenso, porque qualquer erro a gente pode inviabilizar o material. Então é um trabalho realmente bastante sério lá dentro do laboratório, né? Então a gente precisa de técnicos bem treinados para isso. Você falou do CPC, o Centro de Processamento Celular, que é como a gente se enquadra hoje, né? Esse tipo de laboratório, né? E aí eu estava pensando aqui na questão, ok, dominamos a tecnologia dentro do laboratório e agora a gente precisa realmente, né, com esse arcabouço legal, né, da legislação, sair do laboratório e ir para os hospitais, para as clínicas odontológicas, agora oferecendo as terapias celulares, né? E para isso nós vamos ter um caminho ainda, né, a percorrer, né? A gente precisa dos estudos que são feitos in vitro, nós precisamos dos estudos em animais, né? E a gente precisa dos estudos clínicos, né? Isso está ocorrendo no Brasil já? Sim, vários grupos no Brasil têm trabalhado em todos esses níveis, né? Inclusive, vários estudos clínicos já foram feitos. Aqui em Curitiba mesmo, tem a PUC Paraná, trabalha com células-tronco do tipo mesenquimais, é um exemplo e um orgulho para nós, né, termos esse centro aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado. E eles já trabalharam com várias linhas, inclusive dentro da odontologia. Então nós temos um trabalho muito bonito feito pela equipe da PUC Paraná com Petrópolis, com o professor Ricardo Tech, com a multiplicação de condrócitos. Então o Dr. Ricardo Tech, ele faz a coleta de células do septo nasal. E é feita essa expansão de condrócitos, né? Então, já células diferenciadas, né? Não célula-tronco, mas células diferenciadas. Qual que é a diferença de uma coisa e outra? Quando eu pego um tecido já estabelecido e eu quero multiplicar aquele tecido específico, existe todo um cuidado, né? E o nutriente, o número de células é específico para aquele material. Quando eu trabalho célula-tronco, e por que a gente acabou indo para a parte de célula-tronco? Porque quando eu fui fazer meu doutorado, eu queria fazer osso em laboratório. Sim. E aí, o osso, a multiplicação de células ósseas é muito lenta. Então, a ideia de trabalhar a célula mesenquimal é que você consegue um número grande de células para daí você induzir a diferenciação. Então, isso é possível? Isso é possível. O trabalho do Dr. Ricardo Tech é um pouco diferente. Ele já pega a célula já diferenciada da própria pessoa, faz a multiplicação dessas células e a aplicação clínica na área de articulação temporomandibular,
que é uma área da odontologia. Sim. Né? Nós aqui citamos, né, o laboratório, que é um orgulho para nós aqui no Paraná, que é na PUC, né, mas são estruturas diferentes, assim, legalmente falando. Sim. É um CPC também, mas é um CPC mais de pesquisa, né? Ele não tem essa possibilidade de estar armazenando comercialmente para as pessoas, né? Não tem esse conhecimento que eles tenham esse tipo de serviço. Eu acredito que não. Mas que são instituições e são estruturas importantes para o país. Fundamentais. O trabalho do Dr. Paulo Brofman, equipe, Alexandra, Carmen, Débora e tantas outras, né, pesquisadoras fantásticas, né, lá da PUC, é fundamental. Eles têm trabalhos incríveis na área de acidente vascular, na área de infarto agudo de miocárdio, né, é a área da cardiologia. Então são trabalhos bem interessantes, bem fortes. Essa produção de conhecimento, né, que vai impulsionando, né, e vai trazendo junto, né, a questão do conhecimento para aplicabilidade. Com né, certeza. Na sociedade. E isso estimula também, né? Nós vamos produzindo conhecimento, as pessoas vão entendendo como se pode trabalhar em determinadas doenças, etc. E isso volta para a sociedade. Não, e é toda uma interação, né? Você veja, a Curitiba Biotech, ela não existe sozinha. Não há como Moira e João tocarem uma empresa de tecnologia como o Centro de Processamento Celular da Curitiba Biotech se não houver um cenário de colaboração com outros parceiros. Então eu não vejo esses outros centros como são concorrentes. Não, eles são parceiros mesmo, porque nós trocamos muita figurinha, a gente aprende muito com eles, a gente discute, a gente tem parcerias não só com o Centro de Processamento Celular aqui, mas também com outros centros, né, como o próprio Petrópolis, que eles ainda não têm o centro deles, mas já tiveram, e agora estão construindo um centro novo, né, para processamento celular. Então, são profissionais de grande experiência também. E a gente vê como esse tipo de conhecimento tem um impacto relevante no mundo inteiro, porque hoje, por exemplo, nós tivemos 2020 Prêmio Nobel de mulheres, né, que estavam trabalhando com essa questão da genética das células, né? Então existe agora ainda a possibilidade de você ter células em laboratório, né, e trabalhar nos defeitos genéticos, modificando essas células geneticamente, né? No Japão isso já acontece, né, com indivíduos acima de 60 anos, né? Sim, então nós aqui dentro do manual informativo, a gente criou personagens, né? Então, da célula hematopoética, mesenquimal, embrionária e a célula de pluripotência induzida. Então, nós chamamos ele de pluri. Então, o que é essa célula de pluripotência induzida? Então, o Prêmio Nobel de 2020 foi para as duas pesquisadoras que descobriram como melhor manejar esse processo, né, fazendo modificações genéticas de células vivas para poder voltar para as pessoas, né? E agora a gente está vendo no Brasil a primeira terapia celular avançada da área de genética foi aprovada há pouco, né? Então a gente tem aqui 2022, a gente teve a aprovação da primeira terapia, que é uma terapia com células de defesa, onde há uma alteração dessas células de defesa. Então, como nós falamos, as células do tipo hematopoética, elas têm a questão da compatibilidade, né? Quando você trabalha com células de pluripotência induzida, você pode induzir essa compatibilidade, né? Então, você aumenta muito o leque de possibilidades. E como é que a gente faz uma célula de pluripotência induzida? Pegando uma célula adulta. Então, a partir de uma célula adulta, se faz a modificação e se obtém, então, essa célula de pluripotência induzida.
Isso é muito interessante. Eu acho que isso é um universo assim para muito estudo. Quem tiver interesse, nós temos a possibilidade de dar treinamentos, existe até um curso online. Também, como estamos envolvidos com os diferentes programas de mestrado e doutorado, se alguém tiver interesse em continuar os seus estudos, nós precisamos, né, de gente que se interesse por isso, porque realmente a gente vê que é o futuro, né, tanto da odontologia quanto da medicina dentro da saúde. É uma opção que realmente ela vai se tornar realidade. Exato, e dentro do laboratório a gente está fazendo sempre, constantemente, processos e trabalhos de controle de qualidade. Esse material de controle de qualidade, ele está lá, está pronto, está disponível para ser usado. Ele precisa ser publicado, porque a gente tem os nossos processos que, claro, são protegidos dentro da propriedade intelectual da própria empresa, mas tem muitos processos e muito conhecimento que a gente tem dividido com o mundo todo, por meio das publicações científicas, por meio dos trabalhos de mestrado e doutorado. Então fica aqui o convite, quem quiser vir estudar um pouquinho mais conosco, e estamos aqui totalmente disponível para que a gente tenha esse avanço cada vez mais. E fica um desafio aqui para os jovens. Essa prática que a gente está levando, e talvez muitos estão tendo esse primeiro contato hoje, isso vai ser realidade. Vai ser a realidade, vai ser o cotidiano de todos os profissionais da área da saúde, porque o material biológico do paciente é dele, não é da odontologia, não é da medicina, é dele. Então, nós como profissionais da saúde, nós temos que aprender como manusear esse material biológico para que esse material biológico possa ser devolvido para esse paciente da melhor maneira possível. Então, essa é a nossa função, o conhecimento, saber como manejar o material biológico e devolver para o paciente o que tem de melhor, que é o material dele mesmo. É isso aí, dentro da ética, né? Dentro das normas vigentes de biossegurança, né? Então a gente pode realmente proporcionar, né, talvez até uma vida com uma qualidade, né, muito melhor, né, para os nossos pacientes, para nós mesmos, né? Sim, porque envelhecer todos vamos, quem tiver a sorte de viver, sim, né? Sim. Então, se nós tivermos sorte de sobreviver, nós vamos envelhecer. E para isso a gente quer envelhecer com qualidade de vida. Eu não quero envelhecer com problema no joelho. Eu quero ter as células, né, armazenadas lá para que eu possa corrigir outros problemas aí que são inerentes ao próprio desgaste natural da vida. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e se inscreva no canal. Tem mais uma coisa, compartilhe. Isso, muito importante. Importante.